Qual das apostas abaixo você diria que tem maior chance de ganhar na Mega Sena? Bom, se você diz que uma das duas tem uma chance maior, você está errado. Mas calma, você apenas foi ludibriado pela sua natural e incrível capacidade de reconhecer padrões. O ser humano é uma espécie única no planeta Terra quando se trata de reconhecer padrões. A capacidade de reconhecer padrões faciais, culturais, padrões em acontecimentos e o estabelecimento de relações entre causa e efeito foram de certa forma muito importantes para a evolução humana. Tão importante que aqueles que não possuíam essa capacidade não se reproduziam e não passavam essa falta de habilidade de reconhecer padrões adiante. Porque uma vez reconhecer padrões podia ser a diferença entre viver e morrer, ou encontrar um corpo listrado, com boca aberta, dentes afiados apontados para você. E isso resultou em um ser humano que poderia reconhecer até mesmo a sua capacidade de pensar. A gente tem o Homo sapiens sapiens, que é aquele homem que sabe que sabe. Entretanto, frente à complexidade da sociedade atual e dos acontecimentos que acontecem no mundo hoje em dia, essa capacidade de reconhecer padrões pode acabar nos trazendo uns reconhecimentos um tanto quanto errados. E quando eu falo de padrões, eu não falo apenas de padrões de imagens, eu falo de padrões de acontecimentos, de fatos que têm relações de causa e efeito. Você pode, por exemplo, encontrar um padrão no dia da semana. Se hoje é sexta-feira, quando se passarem 6 dias e 6 noites a partir de hoje, será sexta-feira de novo. Esse é um padrão que se repete, a gente pode perceber ele. Entretanto, se hoje é sexta-feira, você usou camisa verde na prova que fez e tirou uma nota ruim, o que vai acontecer se semana que vem, na sexta-feira, você tiver outra prova, usar uma camisa roxa e tirar uma nota melhor? A camisa roxa melhorou o seu desempenho? Eu acredito que você consegue entender que não existe de fato uma relação de causa e efeito entre usar a camisa verde ou roxa e a nota da sua prova. Mas eu acho que o mais incrível de tudo isso é que você que está assistindo esse vídeo inconscientemente relacionou as duas coisas. E nós, seres humanos, temos essa capacidade de estabelecer relações que, na verdade, não tem relação nenhuma. E é isso que às vezes gera um certo entendimento um tanto errado do mundo e de algumas coisas. Será que a dor de barriga que você sentiu em 2 das 4 vezes em que comeu manga e depois tomou leite foi resultado dessa combinação mortal? Será que você tem que se lembrar apenas das 2 vezes que você realmente passou mal e simplesmente ignorar as 2 em que nada aconteceu? Leonard Mlodinow conta no seu livro O Andar do Bêbado como o acaso determina as nossas vidas, uma série de eventos e acontecimentos vistos pela lente da aleatoriedade. Um dos casos ilustrados no livro é o estudo feito por Daniel Kahneman, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, sendo que ele é um psicólogo ganhador de Nobel de Economia. O estudo dele que surgiu, vejam só, de outro evento aleatório. Ele estava dando aulas a um grupo de instrutores da aeronáutica sobre pressupostos do comportamentalismo e da psicologia aplicada à instrução de voo. Durante as aulas, o Kahneman lançou a ideia do comportamentalismo de que recompensar comportamentos positivos se mostravam mais eficientes do que punir os erros. E ele se surpreendeu quando ele foi interrompido por um de seus alunos que disse que, na verdade, muitas vezes o que acontecia era o seguinte: durante o treino de pouso dos alunos, quando os alunos faziam um pouso bem sucedido e eles o elogiavam por isso, o pouso seguinte era pior. Agora, quando eles faziam um pouso estraçalhadamente ruim e eles puniam esse erro com berros e gritos, o pouso seguinte era melhor. Logo, como poderia ser mais eficiente para a aprendizagem um elogio do que a punição, do que o xingamento na hora do erro? E isso intrigou demais o Kahneman, porque como é que era possível? Ele acreditava nos experimentos de comportamentalismo que haviam sido feitos e ele acreditava que realmente elogiar um acerto era melhor do que punir um erro. E ele foi atrás de uma resposta para essa coisa que o intrigava e ele chegou à resposta que se chamava retorno à média. Cada piloto aprendiz possui uma espécie de média de pouso. Cada aprendiz tem um pouso médio.
nem muito bom, nem muito ruim. Se a gente pegar um piloto hipotético e analisar e colocar em um gráfico todos os seus pousos, nesse gráfico a gente relacionar o quão bom foi cada pouso com o número de vezes que aquele pouso aconteceu entre pousos ruins, medianos e muito bons, nós vamos ter uma curva muito parecida com essa que está aparecendo na tela de vocês, com os pousos medianos numa quantidade muito maior do que os pousos bons e ruins aos cantos. E essa curva é muito conhecida na estatística como curva de Gauss ou distribuição normal. O ponto do meio ali da curva, que geralmente é o ponto máximo, onde mais vezes aconteceu aquele tipo de pouso, é a média de pousos daquele piloto aprendiz. Perceba que quanto mais longe da média, mais raros ficam os pousos. Ou seja, quanto melhores ou quanto piores os pousos, mais raramente eles acontecem. Entretanto, mesmo que sejam raros, ainda assim existem registros de pousos. E uma melhora nessa média, ela requer muita prática e depende de diversos outros fatores. O que significa que sim, o piloto melhora a sua média praticando. De um pouso para outro ele melhora. Só que essa melhora não é tão perceptível. Não é uma melhora que se perceba de um pouso para o outro. Os desempenhos bons demais ou ruins demais, que estão acima ou abaixo da média, acontecem, só que como vocês podem ver no gráfico, acontece de uma maneira muito pouco frequente. Ou seja, quanto mais longe da média, menor a probabilidade daquele tipo de pouso acontecer, resultando no caso do instrutor de voo que o Kahneman relatou. Quando um aprendiz de voo fazia um pouso esplêndido, significava que ele estava fazendo um daqueles pousos acima da média, de probabilidade muito baixa. Então, ao fazer o pouso seguinte, a probabilidade dele repetir aquele pouso muito improvável era muito pequena, porque a probabilidade de dois eventos improváveis acontecerem em seguida é extremamente pequena. Então, quando ele pousava novamente, ele retornava à média, dando a impressão de que o elogio que o professor fez o aluno diminuir a sua capacidade de pouso, quando na verdade ele apenas retornou à média. E o mesmo se aplica quando ele faz o pouso mais estardalhaçado da história dos pousos de aprendizes. Ele derrapa na pista, vai longe, não freia, derruba tudo. O aprendiz fez o seu pouso ruim, fora da média, abaixo da média. E claro, se o instrutor dele for lá e começar a xingar ele de todos os nomes possíveis, depois que ele vê que o aluno retornou à média, ele vai pensar, não, eu xinguei e ele melhorou. Quando na verdade foi apenas um retorno ao normal. Aquele pouso era anormal e ele voltou ao normal. Ele não melhorou, sua habilidade não melhorou. Bom, esse é apenas um dos exemplos onde a gente acaba interpretando errado os padrões e as relações de causa e efeito no mundo. Não saber interpretar esses padrões pode causar não somente problemas bobos do cotidiano, como esse exemplo ali, ou até mesmo achar que a sua cueca da sorte vai fazer o seu time ganhar todas as vezes que você usar ela, mas também acaba acarretando em alguns problemas sérios de pessoas mal intencionadas ou que realmente não sabem nem o que estão fazendo e que acabam disseminando fake news, pseudociências e que acabam sendo prejudiciais à sociedade, como exemplos de notícias negacionistas do aquecimento global ou anti-vacina. A interpretação errada de padrões está muito ligada a um conceito que já foi apresentado no Nerdologia Tech sobre a espionagem do seu celular. Se você ainda não conferiu, está ali na descrição. Conceito esse chamado viés de confirmação. O viés de confirmação é aquilo que faz com que nós apenas aceitamos aquilo que concorda com a gente. A gente apenas vê aquilo que concorda com a gente. Isso é o que faz você achar que a sua cueca da sorte faz o seu time ganhar, pois você esquece de todas as vezes em que você usou aquela cueca, mas o seu time perdeu. E esse viés de confirmação acontece muitas vezes durante a nossa vida, em vários acontecimentos, e acaba prejudicando a nossa capacidade de perceber padrões. No exemplo da Mega Sena do começo do vídeo, eu disse para vocês que se vocês escolheram uma das duas, vocês foram apenas enganados pela sua capacidade de reconhecer padrões. E eu acredito com quase toda certeza de que você aí escolheu aquele padrão da esquerda, o padrão mais saltado de números, porque você pensou, ah não, são os números mais aleatórios que a gente tem, nunca tivemos registros da Mega Sena dando números seguidos. Mas ainda assim, você foi sim
ludibriado pela sua capacidade de reconhecer padrões, só que é um tipo de padrão diferente do que você pode pensar. Na Mega Sena, a gente reconhece um padrão de sorteios. A gente sabe que os sorteios anteriores da Mega Sena nunca aconteceu um sorteio em que vários números seguidos foram sorteados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sabe? A gente sabe disso. Só que geralmente a gente não sabe que cada retirada de bola independe da retirada anterior ou de todos os outros sorteios de Mega Sena. A chance de sair uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 é exatamente a mesma do que a chance de sair valores saltados. É que nem quando a gente lança um dado. Se ele cai 2 vezes no 4, a chance de cair 4 na próxima vez continua sendo um sexto, porque as vezes anteriores não modificam o futuro. Só que nós, seres humanos, temos essa capacidade de parar para pensar, não, mas o que aconteceu antes para tentar prever o futuro. E isso é uma tentativa de entender os padrões para entender a natureza, só que a gente acaba entendendo ela de uma maneira errada, porque a gente acha que a gente está no controle, mas na verdade a gente não está. Tudo isso serve para a gente ver como o nosso mundo é aleatório, como na verdade os padrões que a gente vê são um pouco errados e como que a gente pensa que está no controle, mas na verdade quem controla os eventos é a mão do acaso. E eu acho maravilhoso ver isso. Maravilhoso ver como você pode sair de casa, encontrar uma pessoa aleatoriamente e essa pessoa mudar a sua vida. Ou você pode simplesmente sair de casa, tomar um caminho diferente e não encontrar essa pessoa. E perceber eles, ver o mundo sob a lente da aleatoriedade é algo que eu acho incrível. Eu recomendo muito o livro O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, para você que quer abrir a sua mente e ver o mundo de um jeito diferente. Até rimou. Quem sabe eu posso trazer mais vídeos sobre isso futuramente, aí trazendo mais exemplos da aleatoriedade que a gente tem no mundo, desse livro e de outros livros, de outros exemplos. A opinião de vocês não é aleatória, o like também não. Se inscrever no canal se você viu o vídeo até aqui também não é aleatório. Eu agradeço a todos vocês que por um acaso caíram nesse vídeo e por um acaso também assistiram ele até aqui. Muito obrigado e até mais.